Bem-vindo a todos. Vamos resolver mais uma questão da nossa lista de exercício, tá bom? Uma questão de cálculos químicos, tá? Uma questão de nível fácil. A questão é da Universidade Federal da Paraíba, tá bom? A questão fala que em uma partida de futebol, um jogador gasta cerca de 720 quilocalorias, né? Então ele vai gastar isso aqui de energia. E isso equivale, essa quantidade de energia equivale a 180 gramas. Agora aqui entra a parte do cálculo químico, né? 180 gramas desse carboidrato, né? Então a gente deu a fórmula do carboidrato, da substância, 180 gramas é a massa disso aqui, tá? A partir dessas informações, é correto afirmar que essa quantidade de carboidrato corresponde a... Então ele te deu aqui, olha, as alternativas. Então se você olhar para as alternativas, elas estão em mol. Então o que ele quer saber? Esta quantidade corresponde a 2 mols, 1 mol. Então quanto vale esta quantidade em mol? Então é isso que ele quer saber. Então você vai transformar esta massa que ele está te dando na grandeza chamada de mol, ou quantidade de mols. Tá bom? Então, aqui nós podemos fazer de duas maneiras. Uma com a fórmula, que eu não recomendo, não gosto, né? Decoreba de fórmula. Ou através da lógica, do raciocínio, usando, né, a lógica matemática, regra de 3, simples, tá bom? Eu vou fazer, como objetivo dessas resoluções iniciais é justamente o aprendizado, eu vou aqui fazer das duas maneiras, né? Tá? Mas eu recomendo que você aprenda a fazer por lógica matemática, né? Por razão e proporção, ou seja, por regra de 3 simples, e não decoreba de fórmula, tá bom? Bem, o que eu vou fazer primeiro aqui? Gente, eu já falei para vocês várias vezes, está ficando repetitivo. A saída principal dessa parte de cálculos químicos ou grandezas químicas é o mol. Você vai sair pelo mol. Então a primeira coisa que você vai fazer, quando você pegar uma questão, calcular logo o seu mol, o valor da massa molar. A substância é essa. Então vamos lá. Como é que eu calculo o mol dessa substância que eu já ensinei para vocês? Primeira coisa, vamos calcular a massa molecular, né? 3 carbonos, 3 vezes 12, ninguém é obrigado a decorar a massa do carbono. 3 vezes 12 dá 36. 6 hidrogênios, 6 vezes 1 dá 6. E 3 oxigênios, 3 vezes 16 dá 48. Agora você soma tudo. 6 com 6 dá 12, com 8, 20. Vai 2. 2 com 3, 5, com 4, 9. 91. Então perceba que eu achei a massa molecular, 91. Agora que eu sei que a massa da molécula, de uma molécula é 91, eu consigo com isso aqui calcular o valor do mol, né? Já ensinei para vocês. O valor do mol vai ser este valor em gramas, 90 gramas por mol. Então, este é o valor da massa molar, tá? Ou o valor do mol. Isso aqui é a massa molar, que corresponde a 1 mol da substância. Praticamente, se você entende a lógica matemática, tu já resolveu a questão, tu nem precisa da regra de 3, porque a questão ela é tão fácil, o nível dela, que se você entender o assunto, você consegue fazer direto. Qual é a massa que ele tem? 180 gramas. 180 gramas. Quanto vale 1 mol dessa substância? 90. Cara, 1 mol é 90. Se 1 mol é 90 e eu tenho 180 gramas, né? O jogador gasta lá 180 gramas de carboidrato, tá bom? 180, 90 é 1 mol, né? Então,
180 equivale ao dobro de 90. 90 é 1 mol. 90 mais 90, 180. 2 mols é a resposta dessa questão, né? Vem aqui, ó. 2 mols. Pronto. Se você entende o conteúdo, às vezes as questões elas são bem fáceis, né? Basta mesmo entender o conteúdo. Agora, lógico que nem sempre vai ser tão fácil assim. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos armar a regra de 3, fazer, pessoal. Não é difícil. Então, vamos lá. 1 mol, né? 90? Então, eu sei que 1 mol equivale a 90 gramas. Então, a armação seria essa, olha. 1 mol vale 90 gramas. 1 mol. Ele quer saber a quantidade de mols, porque as questões estão... as alternativas estão em mol, não é isso? Se as alternativas estão em mol, ele quer saber o mol. Então, o que é que eu vou fazer? Se 1 mol é 90, a massa que você tem da questão é essa. Massa embaixo de massa. Por favor, massa embaixo de massa. Então, 180 gramas vai ser X embaixo de mol, vai ser a quantidade de mols. A armação da questão seria essa, tá bom? Então, nem sempre a questão vai ser tão fácil que dá para fazer de cabeça. Então, faça a armação. Então, tá aqui, ó. E agora, o que eu vou fazer? Agora você vai resolver essa regra de 3, cara. 1 mol é 90, 180 vai ser X. Como é que você resolve uma regra de 3? Sim, ó. Tá? Então, vai ficar X igual... Um macete que eu ensino para os meus alunos, né, para não perder muito tempo, aquele número que está ligado na incógnita, na letra que eu quero, o X nesse caso, aquele que estiver ligado com o X, bota logo embaixo. Pronto. Assim, ó. 90. E o resto é em cima. 1 vezes 180. 1 vezes 180. Pronto. Aí vai ficar 180 dividido por 90, não é isso? Aí você ploct, corta 0 com 0, 18 por 9 dá 2 mols. Né? Então, olha só. Como eu falei para vocês, a resposta da questão de cara era 2 mols, não é isso? Tá aí a resolução. Uma maneira de fazer. Fazendo através de lógica matemática ou regra de 3 simples. Mas a questão também dá para fazer para aquela formulazinha que às vezes tem em livro, às vezes o professor te ensina, né? Não recomendo, sinceramente, já falei para vocês. Mas dá para fazer também, né? Cada um vai agir da maneira que acha que está correta. Eu não recomendo que você aprenda a fazer por essa forma, por decoreba de forma. Então vamos lá. Então, como é que você faria pela fórmula? Agora é uma outra maneira de fazer, para você entender, né, todos os aspectos dessa questão, como é que você pode fazer, né? Essa parte de cálculos químicos te dá alternativas. Número de mols é massa sobre a massa molar. Então, olha, a formulazinha é essa, bem simples, tá? Número de mols é a massa sobre a massa molar. Massa molar é massa de um mol, e aqui é a massa. Então, você fazendo a substituição, já que eu quero achar o número de mols, massa, que é esta, 180, dividido pela massa molar, que eu já calculei. Não tem jeito de escapar do cálculo da massa molar, tu vai ter que calcular. Então, 90, olha só. Aí você tem 180 por 90. Corta, corta. O número de mols vai ser 2 mols. Então, você chega na mesma alternativa, né? Na mesma resposta. Então, 2 maneiras de fazer essa questão simples, né? O nível dela é base, tá bom? Mas que muito aluno, devido a ter dificuldades com matemática, ou até já ter medo desse assunto de cálculos químicos de grandeza, às vezes se enrola para fazer, mas não tem segredo, tá? É só focar, entender que você consegue fazer pelo menos as fáceis e as médias. A difícil já requer um pouco mais de treino, tá? Até a próxima, bom estudo a todos. Precisando da resolução de mais alguma questão, entre lá no nosso site, tá bom? Contribua, peça a questão, tá? E bom estudo para todos novamente.